teve piloto da minha geração que foi campeão mundial de kart, então, toda a nossa geração ali, até a minha fase, era extremamente forte. Era uma galera bem difícil, assim, de correr, então não era fácil ganhar campeonato. E desde então eu parei no kart, eu corri até ali 2018, até 2018. E aí eu parei de fazer as corridas, fiz uma corridinha só em 2019 ali do Campeonato Paulista, mas não voltei depois a correr nada. E essa é a primeira corrida que eu tô fazendo de novo essa semana, depois de todos esses anos aí, desde 2019. Nossa, Tava com saudade de fazer uma corridinha de kart. E, cara, depois do kart eu saí, fui pra Porsche Cup, fui vice-campeão lá. que legal. Fui o vencedor mais jovem a ganhar uma corrida de GT no mundo. Tô no livro da Porsche, no Guinness e tudo mais, com Caramba. 15 anos. Então saía da escola, ia andar de Porsche, voltava com um troféu na mão, então era bem legal essa parte. E o Antonelli acho que tá um pouco melhor do que a gente, né? Ele anda de Fórmula 1 na escola. Mas cara, foi uma época muito legal isso. E depois eu fui pra Stock Light, fui terceiro lugar no meu primeiro ano e campeão dos estreantes, e no ano seguinte fui campeão e ganhei uma bolsa pra subir pra Stock. Isso foi 19 Porsche Cup, 20 e 21 Stock Light, e aí 2022 entrei pra Stock Car. Caraca, meu. Quantos anos você tinha? Só no Quando eu cálculo? entrei na Stock, Isso. tinha 18 pra 19. Olha só. Muito jovem. Como que foi, assim, o seu primeiro contato, sua primeira corrida? Você deve lembrar disso ainda hoje, né? Cara, foi uma loucura, foi uma corrida de dupla, que eu corri junto com o meu irmão, o Vitor, Legal. e foi muito legal, assim, foi um final de semana muito diferente. O carro que eu andava na Light, por incrível que pareça, era melhor de guiar do que o carro da Stock Car na época. Qual que é a sua percepção? Por que você Tinha diz muito que... menos aerodinâmico o carro da Ah, Stock Car, era tá. um carro mais pesado, forte, com pouquíssima aerodinâmica, então era um carro difícil de frear principalmente. E aí naquele primeiro final de semana eu estava ainda me habituando um pouco, fiquei um pouco para trás na classificação. Na corrida estava vindo bem, aí eu tomei um toque na segunda volta, caí lá para a última, aí tive que vir recuperando e tudo mais. Mas foi um primeiro final de semana legal, um primeiro ano legal também, finalizei aquele ano fazendo pole vitória, né, na final do campeonato, então foi um ano muito bom, assim, de estreia, considero. A gente era companheiro de equipe naquele ano, então foi um ano muito legal. O Guy, a gente fala assim bastante, mas cara, desde do kart assim, ele é como se fosse o meu irmão mais velho assim. Meu irmão ele sempre tava correndo lá na Europa de Fórmula e tudo mais, então o Guy tava aqui junto, né, em algumas corridas de kart, sempre me ajudando, dando dica ali para conseguir ter performance e tudo mais. Então, a gente tem um carinho muito grande Legal. e é muito legal tá podendo viver isso junto com ele. A gente hoje é competidor forte, a gente sempre tá brigando ali lado a lado, portada, mas a nossa história, assim, tem muito em comum. Muito bom. E você? Eu arrumei um problema, né? Um problema mais novo, porque não, eu acompanhei também falando um pouco do Felipe, eu acompanhei toda a trajetória dele. Ele já sempre foi um talento nato desde o kart, sempre foi um cara muito veloz, muito rápido, assim, indiscutível que ele ia chegar na Stock Car. E hoje ele é uma pedra no meu sapato, né? Toda vez que a gente tá junto, é um cara que Vai te é dar duro. trabalho. Eu tenho certeza que esse aí vai ser campeão da Stock Car e Amém. vai Nós, ter. nós, nós É, seremos. nós Amém. seremos. Sim. Mas a minha carreira, minha transição do kart pro carro foi 2012. Eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Kart de Shifter. E aí a premiação do Campeonato Brasileiro era uma corrida de sprint race, que hoje é a NASCAR Brasil. Legal. Então eu ganhei esse Campeonato Brasileiro, tirei a minha carteira de piloto de carro na semana seguinte e fiz uma corrida para conhecer como é que era andar de carro, porque até então eu só tinha andado de kart. Que eu corri no Campeonato Paulista de Marcas, que era bem grande, tinha 60 carros no grid, Nossa. e é Corsa, Celta, carro. É um É carro um carro de de rua, rua preparado. Você é aí os caras modificado. botam uma gaiola, tira tudo o peso lá e E vai na vai. fé. E Mudava o vai. motor também, né? É preparadinho, um Mas é pouquinho pouquinho, preparadinho. assim, aumenta, sei lá, 20 cavalos do que é Ah, o tá. original. Deixa Mas o cano reto, escape ali, filtro. É isso, é isso. é quase isso. E aí eu fui super bem, eu ganhei a corrida nesse final de semana de estreia nessa categoria. Aí fui pra Sprint Race, que era NASCAR, hoje é a NASCAR Brasil. Ganhei a corrida e
pra continuar isso, no mesmo final de semana, eu corri com um macacão emprestado de um amigo meu que era da Dolly na época, e a Dolly me deu uma corrida de Fórmula 3 2 semanas depois. Então, Nossa, que massa. eu fiz uma escalinha, eu andei de tudo seguido. Eu fiz Marquinhas, fui pra NASCAR Brasil, que é pra Sprint Race, e andei de Fórmula 3, que eu fui, acho que terceiro na Você corrida. saiu do carro mais lento do Brasil pro carro mais rápido. mais rápido de no- uma no- semana. no eu Celta fiz- pro Fórmula 3. Eu fiz a escada rápida. Mas acho que da época era mais fácil. Hoje é muito mais difícil você. Os campeonatos são mais travados, não tem treino. É muito diferente do que era na minha época, né? Na minha época, você podia treinar, era um pouco diferente o modelo, como funciona versus hoje, né? Mas, então, aí eu fiz a temporada 2012 da Sprint Race, fui campeão. Aí 2000 e... Não, na verdade eu fiz a temporada 2013 da Sprint Race, fui campeão. 2014 eu fui correr de Fórmula 4 inglesa na Inglaterra. Olha só. Disputei o campeonato com o George Russell. Foi super legal, assim. Caraca. Ele já era um piloto que a gente tinha trocado tinta na Europa de kart quando eu corri em 2012, ali na época. Mas a gente disputou o campeonato, ele foi campeão. E aí, o meu passo do Fórmula, que eu queria continuar lá em 2015, a gente tinha um projeto de continuar, acabou dando errado, porque o patrocinador que estava com a gente na época acabou tendo problemas, era uma época de crise meio que mundial, né? Então eu voltei pro Brasil aqui para correr de kart mesmo, para me manter ainda em forma. Até ter a oportunidade que eu tive na Stock Light com a Shell, que aí foi 2016. 6 ou 7? 17. Eu sou ruim com data, viu? Aí fiz o campeonato da... Como que rolou esse convite? Foi... Cara, precisava testar uma peça pro piloto que tava correndo o campeonato durante a temporada. Só que o piloto oficial não podia andar, só podia andar piloto rookie, que é piloto que não participa do campeonato ou que ia ingressar no campeonato. E nesse teste eu fui super bem e apareceu a oportunidade de eu correr a temporada do ano seguinte. Só precisou aparecer, hein? Foi uma oportunidade e eu sempre usei isso muito na minha vida, porque como desde o kart a gente não tinha estrutura familiar de bancar as coisas, eu tinha que pegar a oportunidade que eu tinha e transformar ela numa porta aberta. Então, Perfeito. deu certo isso. Eu fiz o meu ano de light junto com a Shell. A gente foi vice-campeão da temporada por 4 pontos. Acho que a gente perdeu ali num momento de algumas besteirinhas que acabou acontecendo durante a temporada. Conta aí. Ele já tá rindo aí, você tem que contar. Não precisa, não vou entrar em detalhes. Ah, meu Deus. Quer contar? Não, meu irmão perdeu a freada e bateu nele. Ah! E ele era da minha equipe ainda, né? Era da Shell também. Mas tudo bem, faz parte também. É aprendizado, era uma categoria de escola. Então aí eu fiz um ano de light, fui vice-campeão. Aí fui pra Porsche, fui vice-campeão. O irmão dele ganhou o campeonato. E aí eu tive minha oportunidade de entrar na Stock Car 2018. Fui o melhor rookie também da temporada, andei super bem. Quais diferenças você sentiu do carro, mesmo que o Felipe comentou? O que você... A sua minha percepção? época, 2018 foi o último ano do 19 carro... foi o último ano. Andou 2 anos com o carro bom. Que eu sou confuso nas datas pra caramba. É isso aí. 18 e 19 era o carro bom. Você andou 18 e 19 com o carro bom. Qual que era a base do Não, carro 18 mesmo? você correu de história. 18 corri de Porsche, 19 você não, correu. Você correu desculpa, o último. vamos lá. Eu vou voltar aqui. Eu fiz a última etapa de 18 com a Hero. Isso. Que foi por isso que eu ingressei na Stock Car em 2018. Que é na equipe que eu tô hoje. Que é na RC, né? Que é a maior equipe campeã da Stock Car. Então eu tive a sorte de sentar a primeira vez na Stock Car num carro super competitivo. Eu fui super bem, eu liderei os treinos, assim, eu fui super bem no final de semana. E aí eu ingressei para fazer minha primeira temporada de Stock Car em 2019. Aí eu fui o melhor rookie da temporada. E aí o carro na época, ele era um carro feito diferente. Ele era mais leve, com mais aerodinâmica, mais parecido com o que é hoje. Que é um carro melhor. Com mais aerodinâmica e tudo mais. E leve. Então o carro da Stock Car era melhor do que o da Light na época. Nossa. E virava muito rápido.
Então, É, provavelmente ele deve ter sentido a diferença para 2020 do carro. Esse carro do final da Stock Car, ele era mais rápido que o Porsche, que já era um carro rápido que a gente andava na época. Ele era mais rápido, Nessa época já era o mesmo V8? já era Era V8. V8, Que as 24 e 25 colocaram aquele 2 pontos. 25 Foi agora, só 25. Só 25? Só esse ano foi o Agora, 4 mas cilindros. ano que vem volta pra V8. Volta pro V8. Mas esse 2019 foi o último ano do carro antigo da Stock Car. E aí, cara, era muito legal de andar esse carro. E a gente andava ainda na categoria, tinha um pneu soft e o pneu médio, então tinha algumas corridas que a gente corria com o pneu soft, tinha muito grip, assim, era muito, muito legal mesmo. Então eu consegui andar nesse carro que era bem competitivo. Eu só não estranhei porque eu andei de Fórmula antes. Então o Fórmula tinha me dado a base para poder entender um carro rápido. A diferença é que o Fórmula Pro Turismo, o turismo é muito mais pesado, então as reações do carro são mais lentas. Mas esse Stock Car era realmente muito, muito rápido. Vira, acho que igual o que vira hoje em dia. 34 até na época, né? Chegou a virar mais rápido que vira hoje em dia o nosso. Nossa. E aí dei o pulo pro carro de 2020, que foi um passo bem para trás que acabou tendo a Stock Car, porque o carro mudou para a bolha do carro de rua e ficou 200 quilos mais pesado. Que já era os Corolla, os Cruze. E diminuiu o entre-eixo do carro, então o carro mudou de fibra de vidro pra lata, né? Nossa. Muito mais pesado. Muito peso, Deu aumentou tudo. 200 tinha quilos. muito menos aerodinâmica, né? Menos aerodinâmica e diminuíram o entre-eixo do carro, então o carro ficou meio difícil, meio chato de andar. Amarrado. E aí fiz esse 20, 21, 22, 23, 24 de Stock Car aí com esse carro antigo, e agora a gente ingressou nessa era nova da Stock Car, que é esse carro novo, que é outro chassi, com 4 cilindros, e 2026 vai para o V8 de novo. Bom, e nesses anos não tive nenhum... Até 2024 eu já tinha ganhado 4 corridas, mas ainda não tinha disputado um título. E esse ano disputei o título com o meu companheiro de equipe, fui vice-campeão da Stock Car e agora tô muito feliz aí de representar a Aerofarma na melhor equipe da Stock Car. Gente, eu quero chegar nesse ponto para você explicar pra gente como é que foi essa temporada sua de 2025, mas pro pessoal que ainda não conhece a Stock, eu queria que vocês explicassem como que funcionam essas etapas, como que é um final de semana de corrida da Stock, porque o pessoal consiga entender como acompanhar isso, como que é.